Boa noite, professor. Deixa eu concluir aí. Com relação ao jogo, Rogério, eu tinha perguntado em outras coletivas, que era até, muitas vezes, o torcedor contestando a gente de perguntar para você sobre chute fora da área. E eu falava, Rogério, por que não chuta? Até brinquei, é proibido chutar e tal. E o senhor respondia assim, não, eu quero que chute, mas na hora certa e tal. E nos dois jogos, são 3 chutes de fora da área e 3 gols. A falha do João no chute do Caio, e agora o Juba e o Michel. Eu queria que você falasse a respeito disso, porque coincidentemente é após a parada, né? E vem esses gols de chute de fora da área. Boa noite. Antes da parada, o último gol é de um chute de fora da área do Michel, contra o Red Bull também. Então, antes da parada, pós-parada. Boa noite a todos, primeiro, um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que hoje o Atlético também defendeu bem a área, né? É um time muito forte fisicamente. Quando você procura um confronto físico, que não é o ponto talvez forte, mas que foi surpreendente até de alguns jogadores que não tem. Everton Ribeiro, para mim, fez um jogo fisicamente falando, diferente do que eu vejo sempre. Foi uma entrega. Ademir fez um jogo fisicamente falando. Não estou falando da parte técnica, velocidade. Então, assim, eu acho que dentro da área estava um pouco mais difícil chegar. E hoje o Juba acerta o chute que ele acertou na trave no último jogo. E o Michel faz mais um gol, até muito parecido, a posição de chute muito parecida do gol contra o Red Bull. Contra o Red Bull Bragantino. Quando você não encontra um espaço dentro da área, quando você não tem, é sempre importante você finalizar. Mas escolher, logicamente, o momento certo para fazer essa finalização. Hoje tivemos mais sorte do que no último jogo, porque no último foi uma falha, né, do goleiro. Hoje foram chutes com merecimento, que entraram bolas praticamente indefensáveis. Boa noite, Rogério. Aliás, bom dia, né? Você falou na última coletiva sobre Thiago e o Lúcio Rodrigues. Você disse, não necessariamente o Thiago vai ter que ser em todos os jogos aquele jogador para substituir o William José. Hoje, Lúcio Rodrigues, em função do adversário, do sistema defensivo do adversário, principalmente dos dois zagueiros, a força física? Na verdade, eu acho que eu falei na última coletiva que o Lúcio ia ser usado pelo lado e que eu via ele mais até como 9. O William tomou uma pancada no pé, no intervalo, e estava com um pouco de dor, e nós optamos por... O Lianco caçava muito o Jean Lucas individualizado. Na hora que o volante saltava no Juba, o Lianco saltava e ficava um espaço muito grande com Pulga, mas era o William José. O William José, para atacar espaço, tem certa dificuldade. Então nós preferimos um jogador de mais velocidade, mais ataque ao espaço, porque estava difícil hoje jogar, né? Foi um jogo acho que o jogo de menor número de passes que nós tivemos. O Atlético marcou muito forte durante boa parte do jogo, até que cansou um pouco também no final. E aí entra o Lúcio. Eu achei que era o dia de colocar o Lúcio, de dar mais minutos para ele, mesmo sendo parte do jogo fazendo como 9, parte do jogo pós-entrada do Cauli, saindo para a direita para jogar como um segundo atacante, né? Mas aí é treino, a gente tem variado essas funções, eu quero dar minutos para ele, eu quero que ele ganhe cada vez mais confiança, e ele já provou que ele pode jogar nessa função à frente. E quando precisar, ou quando tiver oportunidade, também pode jogar pelo lado. E a função que ele entrou hoje foi mais para atacar esse espaço, que o William não tem essa característica, e pela pancada, numa falta, achei bem violenta, uma tesoura no meio do campo, onde o William sai com bastante dor no pé e ficou na dúvida de ter condições para voltar ou não para a partida. Boa noite, professor. Parabéns pelo triunfo. Mais uma vez, o Bahia é um eterno gol de Raudinei, né? O gol aí agora do Michel, com a camisa 15. E a gente veio da frustração de um gol tomado à euforia de um gol feito no último minuto. O que é que foi dito depois? Qual é o sentimento que se tem após esse triunfo com suco de Bahia dentro da Fonte Nova? De que você não pode desistir nunca, que o torcedor tem que estar sempre do nosso lado, que é um time que eu acho que não merecia sofrer o gol, pelo que jogou, com todo o respeito. Eu acho que seria frustrante não sair vencedor do jogo de hoje, mas o gol está no pacote. Foi o único chute, praticamente, única bola, né? As outras duas que teve finalização, uma saiu desviada para escanteio, e a outra acho que até que estava impedida, uma bola que enfiaram. Então, assim, tinha o vento. O Marco ficou um passo à frente do que o padrão pede para essa bola. E acontece, toma o gol, o Hulk bate muito bem na bola, o vento a favor, a bola abre, cai, ele até tenta esse lance, eles batem muito esse escanteio Atlético, usando o Lianco no segundo pau, e ele estava no segundo pau com marcação individualizada, e ela cai dentro do gol, porque o vento está favorável para quem bate naquele setor, a bola fechada. Acontece, agora, não era merecido, e nós não deixamos de lutar até o final. Literalmente hoje até o último segundo, né, porque o gol é feito a não sei quantos segundos faltavam para o último minuto do relógio girar. Eu acho que isso mostra, acho que a briga, a luta, mesmo não tendo um time tão forte fisicamente, o fato de nunca desistir do jogo. E principalmente com a força da nossa torcida em casa, nunca desistir no jogo. Por isso que não pode vaiar o goleiro durante. Você pode protestar o que você quiser ao final do jogo. Mas durante não faça, porque você imagina um profissional como você, trabalhando. Aí você escreve uma coluna, uma crítica, e o cara no meio da tua coluna, você começa a gritar no teu ouvido e vai, puta, é difícil. Claro, a gente não quer tomar gol, não quer, é difícil aceitar, tudo tal. Mas é legal a torcida, o reconhecimento depois do torcedor aqui, logo em seguida aplaudiu, porque eu nunca vi um profissional durante um momento de tensão melhorar com gritos ou com vaias. Nunca vi, em toda a minha carreira. Então acho que legal o torcedor ter comprado pós um momento de decepção, o incentivo ao Marco no final, o aplauso que teve para ele, e nós temos que seguir trabalhando, não podemos se lamentar por um erro individual, porque isso acontece aos montes no futebol. Rogério, boa noite. Confesso que foram poucos jogos que eu vi você tão enérgico hoje à beira do campo, né? Acho que até tomou um cartão amarelo no final. Na verdade, porque a arbitragem, eu não vou falar de arbitragem, mas hoje desculpa, não condiz com o que foi o jogo. Com todo respeito, o Sintra veio aqui, nos tratou super bem, conversou, foi extremamente educado, tudo e tal, mas foi um desastre. A arbitragem no jogo para mim foi um desastre. Desculpa, interrompi você. Assim, em relação até o jogo, né, Nerd, pegando a bola ali pra repor durante a partida, né, finalizando a partida depois do gol sofrido de empate. Fala um pouco sobre isso, né, comemorou bastante, a gente não tinha visto você assim. Não podemos se entregar nunca, não podemos deixar, e aqueles, talvez,
os segundos que adiantaram antes do relógio virar, talvez tenha sido numa bolinha, né, com reposição rápida e tudo, então, assim, importante. Acho que fisicamente Jean Lucas foi um monstro hoje. Sem bola, Jean Lucas, com bola pode ter cometido erros. Everton Ribeiro parecia um garoto jogando hoje de intensidade. Eu acho que o Lute entrou melhor nesse jogo do que no último. Ademir foi fantástico. Os caras não deixaram de lutar. E que esse seja o espírito de sempre. Daqui 60 e poucas horas nós estamos aqui de novo e nós temos que contar com o apoio do torcedor e nós temos que ter o mesmo espírito. Ganhar ou perder é do jogo. O espírito, esse é inegociável. Boa noite, Rogério. Você escolheu colocar o Michel e o Cauli um minuto exatamente antes do gol de empate do Atlético Mineiro. Mas você passou um pouquinho de tempo mais enquanto eles esperavam para entrar. Você deu instruções para o Michel. Eu queria saber o que é que você falou e se isso teve algum impacto no gol que ele fez. Aí seria querer lucrar muito com a situação da minha parte. Eu não coloquei no minuto antes do gol. O árbitro permitiu, depois de 2 saídas de bola, tiro de meta, ele não deixou fazer a troca. Lateral, a bola girou. Lateral, ele não deixou fazer a troca. E aí, depois que saiu o escanteio, a gente faz a troca e é um gol olímpico. O que eu falei pro Michel é que no último jogo ele entrou, baixou um pouco demais, ficou um dente muito para baixo da nossa segunda linha, tentando dizer para ele que ele observasse a distância entre primeira e segunda linha na hora de marcar a linha abaixo, que era onde a gente se postou quando a bola não estava, quando nós não conseguimos mais pressionar. E o Cauli para ele deixar o Lúcio por um lado com o Kaique pelo outro e ele fazer essa flutuação. Por ser um time que marca muito individualizado, com muita caça, talvez o Cauli, saindo da marcação, conseguisse gerar uma superioridade, já que todos já estavam cansados na parte final do jogo. Mas com relação ao gol, seria extremamente pretensioso da minha parte de ter qualquer. Meu mérito é total da característica do jogador que fez um gol antes da parada no último jogo. Acho que é o 5º gol que ele faz nos últimos jogos. Eu acho que ele tem, se você for fazer uma média, tá? Eu não parei para calcular, mas em minuto jogado, gol feito talvez seja o melhor índice que nós temos de gol, o do Michel Araújo. Professor Rogério, boa noite, parabéns pelo triunfo. O Thiago Tolentino do Bahia Notícias. Quero entrar um pouquinho com você nessa onda, né, do Superman e fazendo um simbolismo com o jogo, né? O Bahia teve força, né, para poder vencer o jogo. Talvez ali visão raio-x para achar os espaços. Uma certa criptonita que foi a arbitragem, como você falou. Mas, parafraseando, né, o slogan olhe para cima, o Bahia desse ano é um Bahia que de fato mira o topo, né? O que a gente pode esperar desse Bahia que tem hoje 6 triunfos consecutivos, né? Eu não posso te dizer o que a gente mira a longo prazo. É muito jogo a cada 3 dias. Nós tentamos, e nós vamos mirar sempre tentar vencer aquilo que a gente tem de mais próximo. Tentar achar boas formações e ter energia para competir a cada jogo. Aí o que vai dar lá na frente, eu falo aqui, às vezes as pessoas interpretam, fico chateadas, que tem 4 torneios e que você pode ter frustrações, e é a grande realidade. Para a maioria, há 1, 2 aí que vão ficar felizes no final do ano, o resto, em matéria de títulos, o resto vai estar extremamente frustrado. Eu acho que a criptonita vem do menino de verde, que é o Hulk, que bate o escanteio, né? E ali o super-herói, enquanto o super-herói leva uma pequena vantagem, mas o super-homem, como vocês sabem, sempre resiste até o final. Oi, Rogério, boa noite, Clara, TNT Esportes. Eu queria aproveitar justamente para falar um pouco de férias, né? Tô de Vida férias. boa, no calor, né? Viu teu um Paris Saint-Germain ser campeão, jogou até a final, parabéns. E agora vendo o triunfo do Bahia também. Eu queria te perguntar justamente sobre essa ação, porque o Bahia vive um momento de reconstrução do seu protagonismo e também da autoestima. Sim. Então, quanto que é importante ações como essa, o Bahia entrar em campo com uma parceria de alcance mundial para esse momento do Bahia? E, claro, o que você achou da camisa? Eu vou ser sincero, eu acho que é colocar o nome do clube. Se você for olhar, o mundo inteiro deve repercutir algo assim. Eu acho, para mim, a imagem mais marcante que vocês podem ilustrar é o momento que toca o hino com os mascotes com a capa do Super. Achei isso, para mim, com a luz de fundo, a fumaça que sai ali com luz, e aquela imagem, para mim, vai ser foto de capa de alguma coisa amanhã. Você vai usar, talvez, no teu é muito moderno para mim. Como é que escreve? Não no teu, na tua coluna lá que você fala, que seja diariamente, tricolor. Eu acho que vai ser uma foto muito usada porque é uma campanha espetacular, o vento batendo justamente as crianças de frente, pra você ver como presta atenção no vento. A própria capa das crianças indica o vento na hora do escanteio, que o vento está para cá. E eu acho que vai ser muito bacana. Hoje até minhas filhas foram assistir Super-Homem, aonde elas moram, nos Estados Unidos, e foram, antes do jogo elas estavam no cinema assistindo. Então, eu acho que hoje eu vi já, antes de começar o jogo, muita gente com essa camisa aqui. Beleza estética, não vou entrar muito em detalhes, mas em matéria de estratégia, de marketing, de colocar o nome Bahia cada vez mais se alastrando no mundo, eu acho que foi sensacional. Boa noite, Rogério Ceni, Lio Santana do Portal Notícias no Ar. Eu acho a frente mais bonita do que as costas da camisa. Boa noite, novamente. Desculpa. Não, sem problema. Existem partidas que são consideradas partidas para serem esquecidas, algumas pessoas falam, e outras para serem lembradas. Na minha opinião, hoje, talvez tenha sido a partida mais difícil que o Bahia fez na temporada. A nível de jogo físico, de marcação. A nível de treinamento, a nível de colocar situações como partidas como essa, a nível de treinamento, até que ponto é importante essa partida ser lembrada e mostrar para os jogadores o comportamento como deve ser para se lidar com essas situações dentro de campo. Eu acho que em nível de treinamento, a gente vem exigindo o máximo deles, principalmente naqueles 8 primeiros dias, de sábado a sábado, que nós trabalhamos de maneira consecutiva. Primeiro, eles se cuidaram, eu acho que chegaram muito melhor do que chegaram em janeiro. Primeiro, porque o período é mais curto. Segundo, porque na segunda semana foi passado alguns exercícios para que eles pudessem não relaxar, porque o tempo seria curto, senão nós não conseguiríamos das 2 semanas, de descanso que eles mereciam. Eu fiquei impressionado hoje na competitividade, porque nós jogamos às 72 horas. Isso me impressionou. O Ademir aguentar até o minuto 70 e pouco, o Everton até o 70 e pouco, e o Everton, se quisesse deixar ele mesmo até o fim, né? É porque a visão do Super-Homem disse que tinha que colocar o Michel, porque era ele que ia chutar e fazer o gol. Tô brincando. Mas, assim, me impressionou a parte física hoje do time. O Atlético é um time que marca forte, pesado, de muita estrutura física. Então, isso me surpreendeu muito positivamente no dia de hoje. Que a gente não pare por aqui também, que não acho que chegou, porque daqui a pouquinho nós temos
Temos jogo de novo, temos que se recuperar, descansar amanhã, trabalhar segunda e se preparar para o jogo terça. Boa noite, Rogério. O jogo de hoje ele foi bem simbólico também. Você pega um adversário de G6, o potencial de G6, no momento que o Bahia se estabelece, mais ou menos nessa zona para disputar um campeonato, mas tendo pela primeira vez, talvez, nessa nova era, a dificuldade de ter que trabalhar outras competições, né, e organizar elenco. Esse simbolismo todo dessa partida de hoje, ele já perguntou sobre o carregar dessa partida, mas na tua cabeça, traz muito para o restante da temporada a maneira de encarar uma partida como um autêntico representante de um G6 do Campeonato Brasileiro? Com as mesmas dificuldades dos times? Eu espero que sim, mas o futebol é muito efêmero, é muito, assim, o duro do futebol é que o que você constrói hoje, você pode trazer para o teu lado psicológico, relação torcida e atleta, que é o que mais vale, esse é o maior valor que tem o futebol, relação torcida e atleta, pode trazer muita confiança, pode trazer mais energia da torcida, mas o campeonato vai dizer, os jogos vão dizer, as competições vão dizer, ela é construída no dia a dia, ela é construída cada vez que você entra, não te dá crédito para você relaxar. Uma vitória como essa é emocionante, mas não lhe dá crédito para o dia seguinte você mudar o teu espírito de competitividade. Mas eu acho que hoje é importante porque nós não teremos rodada de Campeonato Brasileiro no meio de semana. Nós, Bahia, né? Mas os outros terão. Nós não teremos rodada do Campeonato Brasileiro na semana que vem, no meio, nos outros terão. Se a gente não vence esse jogo hoje, eu acho que nós iríamos cair muitas posições devido a 2 jogos a menos nas 4 rodadas que reinicia o campeonato, que são os jogos de Inter e Vasco, é isso, né? Que serão transferidos, que foram cancelados. Então, para isso era muito importante esses pontos. Hoje nós igualamos a campanha do ano passado, de início, que foi um bom início, muito bom início de campeonato. A única diferença, por exemplo, na próxima rodada, no ano passado nós vencemos. E nós temos um jogo muito pesado que se tornou Fortaleza nos seus domínios no próximo jogo de Campeonato Brasileiro. Mas que a gente consiga ultrapassar melhor as dificuldades que nós tivemos no ano passado, em determinados momentos, que a gente consiga uma campanha melhor nesse restante. Porque hoje é igualado uma campanha de 13 rodadas, com 24 pontos, que a gente consiga, na somatória geral, ter uma média melhor de pontos do que foi o ano passado. Mas importantíssima a vitória no sentido psicológico, de alma, coração e conexão com o torcedor. Isso é fantástico. Rogério, parabéns pelo triunfo. Foi um triunfo realmente que relembrou a todos nós aqui que estamos falando um pouco da antiga Fonte Nova, onde tínhamos o Xarel, as pessoas entravam em campo após os 40 minutos do segundo tempo. Mas vamos lá, você falou um pouco sobre a questão do sistema tático, né? O Bahia é muito sólido no sistema tático, evoluiu bastante do ano passado para cá, e o Juba, especialmente, tem uma participação muito importante ali comigo pelo lateral esquerdo. Como é que você enxerga? Porque você fez algumas mudanças ainda no segundo tempo, que o sistema tático não foi alterado. Então mostra a maturidade dos atletas na obediência tática dentro do campo, sobretudo defendendo com 10 atrás da linha da bola. Como é que você enxerga a posição de Juba ali, a participação do Juba, do Jean Lucas, lateral esquerdo do Bahia, nessa solidez tática que você demonstra no 2025? Bom, o Juba hoje, vou ser honesto com você, o primeiro do tempo do Juba foi abaixo do que ele costuma jogar. Espanou algumas bolas, as bolas de cabeça ele errou algumas, mas numa média geral o Juba vem sendo um dos grandes jogadores do Bahia. E quando ele joga, no caso como hoje foi, com 2 pontas, né, construindo um pouco mais por dentro, ele é um jogador de muita inteligência, de sair às vezes por dentro, ou desocupar o espaço para que Pulga desça e Jean ataque, ele aqui hoje as pessoas vão estudando e vão, né? Hoje eles encaixaram bem essa marcação. E como nós não tínhamos um centroavante de velocidade, dificultou um pouco o espaço, que ficou o espaço. E existiu o espaço, e nós vimos o espaço. E eu falei com o Santi do espaço, mas nós não tínhamos a característica. No segundo tempo, nós já tínhamos essa característica com o Lúcio. Mas o Juba é um jogador que dá equilíbrio, bons passes. Na falta ele precisa melhorar um pouco, porque está tendo bastante oportunidade, não tem acertado. Mas em matéria de construção de jogo, ele não é o melhor lateral de marcação que tem aí por aí. Mas em matéria de inteligência de jogo, ele é um menino que consegue transferir para campo, sentir o jogo bastante. Então, no segundo tempo, eu acho que ele foi bem melhor que no primeiro tempo. No primeiro tempo, ele foi abaixo. Boa noite, Rogério. Retomar até o ponto anterior da pergunta anterior, quando você cita que um jogo como esse, pouca coisa você extrai nesse sentido de jogo mesmo, questões táticas e tal, por causa dos detalhes dele. Mas a nível de resultado e a nível de interatividade, como você falou da relação torcida-jogador, retomar um campeonato, difícil. Retomar vários campeonatos, como é o caso do Bahia, que é pior do que os outros, né? São 4 campeonatos. Vencendo campeonatos distintos diante de sua torcida. Recuperando um espaço que no início desse brasileiro foi perdido, empatando com o Corinthians, com o Mirassol. Qual a importância dessa retomada e, tão importante quanto isso, essa comparação que você fez? Hoje foi atingida a mesma pontuação do ano anterior. Abre um leque para não só melhorar o que foi feito no ano anterior, mas ter atenção para a sequência também? Bom, eu só no começo da tua pergunta, eu não falei que a gente extrai, taticamente, a gente extrai muita coisa. Eu acho que até foi uma aula defensiva tática da maneira como a gente fez. Então, eu entendo que taticamente, que foi o que você colocou, eu acho que nós extraímos sempre muita coisa. Mas é claro que a maneira como foi construído o resultado, faltando 7 segundos para acabar o jogo, isso tem um valor agregado com o torcedor fantástico. Isso traz a torcida para o próximo jogo, traz a paz espiritual dos jogadores, traz a vontade de vir trabalhar no próximo dia, a vontade de vencer e viver novamente essa situação. Então, acho que esse é o principal. Além do que, dentro do Campeonato Brasileiro, lhe traz uma coisa que é muito importante, que são pontos. Porque vai chegar um dia que você não vai conseguir o resultado. E você acumular pontos, se manter. Eu acho que hoje a gente vai para terceiro mesmo, tendo até 2 jogos a mais que alguns times, um jogo a mais que alguns outros times, e um número igual de jogos com outros times. Mas o fato de pontuar dentro de casa, eu acho que pode ser uma primeira ou segunda melhor campanha como mandante. Acho que isso é importante. São 7 jogos.
7 jogos com 5-2, né? Com 17 pontos de 21. Isso é muito positivo. Isso mostra que o torcedor tem que estar com a gente, tem que estar presente. Nós temos que botar 30, 35, 40, 45 mil pessoas a cada jogo. Claro que é difícil, com 3 jogos no espaço de 6 dias, ninguém tem grana para gastar tanto dinheiro para estar aqui. Mas se a gente puder, e todo mundo com o São João aí gastou bastante, viajou, você foi mesmo, não sei para onde, comeu um negocinho que você falou. Então, nós precisamos estar aqui, o torcedor, que ele mostra que faz diferença. O gramado precisa melhorar um pouquinho ainda, molhar um pouquinho mais ele, bola correr um pouquinho mais, mas a presença do torcedor ela é importantíssima para a nossa sequência. Boa noite, senhores.